Sejam todos bem-vindos e bem-vindas à nossa primeira aula do treinamento de comunicação, expressão assertiva. Hoje nós iremos falar sobre um tema muito interessante, que é como superar o medo para falar em público. É um tema que é desafiador para muitas pessoas. Para mim, é desafiador falar, é desafiador para mim trabalhar com a oratória, trabalhar com falar em público, porque quando nós nos colocamos em uma situação que a gente é exposto, geralmente essa situação pode tornar-se uma ameaça. E quando qualquer situação se torna uma ameaça, esse medo nos tira toda a nossa capacidade de raciocinar, de falar, de fazer qualquer coisa. Então, o objetivo dessa aula de hoje é apresentar para vocês, primeiramente, como vocês podem superar esse medo para falar em público, como isso é possível. A gente vai falar um pouquinho sobre a comunicação, sobre por que nós temos medo, e vai falar também sobre como você pode superar esse medo. Qual é a chave? Qual é a forma que você tem para que você possa ter uma comunicação eficaz? Eu gosto de começar contando uma história. Todas as minhas aulas eu gosto de começar contando uma história, e hoje eu vou falar a história do lenhador. Conta-se que em uma cidade muito distante havia um campeonato de lenhador. E todos os anos os lenhadores da região se reuniam para fazer esse campeonato, para ver quem cortava mais árvores. Foi então que havia um velho lenhador que era muito conhecido ali na região como sendo o mais experiente, aquele que cortava mais árvores em menos tempo, só que ele já estava em idade avançada. E aí apareceu um jovem lenhador dizendo que era melhor do que todos e resolveu desafiar o velho lenhador. Chegou lá e disse: olha, gostaria de fazer um desafio para você. Andam dizendo por aí que você é o bom, que você é aquele que é o mais conhecido na região, mas eu sou muito mais forte que você. Olha a minha idade, olha a sua. Eu tenho certeza que até para levantar o machado você tem dificuldade. Mas eu sou forte, eu sou rápido. E eu gostaria de propor esse desafio. O velho lenhador olhou assim, pensou e disse: olha, eu não sou de recusar desafios. Eu vou encarar esse desafio. E aí marcaram uma data, e aí eles se encontraram nessa data para fazer esse campeonato. E aí, na data determinada, eles deram lá o horário, saíram um para um lado e para o outro. E aí começaram a cortar as árvores. O jovem lenhador, com toda vivacidade, toda força, cortando as árvores, pá, 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 pá. E toda vez que ele olhava para o lado, assim, tentava procurar o velho lenhador, ele via esse velho lenhador sentado. E ele dizia assim: nossa, coitado, meu Deus, não aguentou não. Está cansado demais. Esse daí eu vou ganhar muito fácil. E aí que ele cortava com mais força ainda. E aí, mais lá na frente, ele avistava, olhava assim e via o velho lenhador sentado. E ele disse: meu Deus do céu, deve estar passando mal. Daí, chegou o final do dia, horário do término. E aí se reuniram os dois para ver quem tinha cortado mais lenha. Começou o jovem lenhador, trouxe lá o caminhãozinho dele,
E o povo, já ganhou, todo mundo aplaudindo, e ele já se sentindo vencedor, já se sentindo cara. Foi quando que o velho lenhador mandou trazer a carga dele. O caminhãozinho que trouxe o jovem lenhador, quando veio a carga do velho lenhador, veio uma carreta repleta de madeiras. E as pessoas ficaram, meu Deus do céu. E aí houve aquela surpresa e o jovem lenhador disse, não, eu não acredito nisso, não é possível. Não é possível que esse velho lenhador, como assim ele cortou tudo isso? Eu não acredito nisso. Aí chegou para ele, para o velho lenhador, e disse o seguinte, olha, eu até aceito a derrota, mas você vai ter que me explicar como isso aconteceu. Porque toda vez que eu olhava para o lado, eu via você sentado. Como assim você cortou esse monte de árvores? E aí o velho lenhador, muito sábio, olhou para ele, fez uma pausa e disse o seguinte, meu filho, quando você olhava para mim, realmente eu estava sentado, mas eu não estava descansando. Quando você olhava para mim, eu estava sentado afiando o meu machado. Moral da história. Às vezes a gente quer encarar as coisas com muita força, com muita avidez, mas sem preparo. Sem preparo. E o que fez a diferença daquele velho lenhador para o jovem lenhador não foi a força, não foi a maneira com que ele cortava, não foi o machado, não. O que fez a diferença foi preparo. O velho lenhador sabia que a vida mostrou isso para ele. Se ele parasse e o machado dele tivesse afiado, ele poderia cortar mais árvores com menos esforço em menos tempo. Ao invés de ele ficar ali tentando, com aquele machado muitas vezes desamolado, cortar a árvore sem sucesso, colocando apenas aquela força física e não utilizando o aprendizado. Então, essa é a mensagem que eu gostaria de deixar para a gente iniciar esse momento, que em tudo que a gente faz, nós precisamos nos preparar. E na comunicação não é diferente. Nós precisamos estar preparados para que nós possamos ter resultados. Os resultados não caem da árvore. A primeira lição da aula de hoje é justamente essa, de que os resultados, eles acontecem, mas a gente precisa estar preparado. Quando a gente não está preparado, os resultados não surgem. E eu estou aqui hoje porque, há um certo tempo, eu também passei pelo que alguns de vocês estão passando, que muitas pessoas hoje no mundo inteiro passam, que é a dificuldade de se comunicar. Eu sou uma pessoa mais introvertida, mais calada na minha, e eu tive muita dificuldade para me expressar em público. E a fonoaudiologia surgiu para mim não só como uma profissão, mas surgiu como uma forma de melhorar de vida também. E eu hoje sou apaixonado pela comunicação e meu maior objetivo, minha maior motivação, meu maior propósito hoje de vida é justamente ajudar as pessoas a terem uma comunicação mais eficaz. Porque quando a gente tem uma comunicação eficaz, tanto na nossa vida pessoal quanto profissional, a gente tem mais qualidade de vida. Então, eu sou fonoaudiólogo, especialista em voz. Fonoaudiólogo é o profissional que trabalha com a comunicação humana. Então, se você não conhece a profissão da fonoaudiologia, é uma profissão que trabalha com a comunicação humana, desde recém-nascido até idosos.
trabalha em hospitais, trabalha com crianças que têm déficits de linguagem, prejuízos, fazendo atendimento de audiologia, exames audiológicos. Dentro da fonoaudiologia tem a área que trabalha com voz, com comunicação. É a área que eu me identifiquei e a área que eu me especializei e hoje já trabalho há um certo tempo. Sou apaixonado pelo que eu faço. Eu atualmente estou fazendo doutorado em Ciências da Reabilitação, também sou mestre pelo mesmo programa da Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre. Também tenho licenciatura em música, fui músico profissional durante muito tempo, mas hoje não mais. Tenho especialização em ensino e atuo com o Instituto Expressão Assertiva, que é a nossa empresa que trabalha com comunicação. O Instituto Expressão Assertiva, ele trabalha com treinamentos em comunicação. Vocês vão conhecer no final da apresentação de hoje. Eu vou mostrar um pouco do nosso trabalho, um pouco daquilo que nós fazemos com a comunicação. E aí eu começo perguntando para vocês: a comunicação é importante? Eu sempre faço essa pergunta porque muitas pessoas, às vezes, não se dão conta do papel que tem a comunicação na sociedade em que a gente vive. E aí eu gostaria de saber a opinião de vocês. A comunicação é importante? Sim ou não? Aproveitando essa pergunta, e aí eu gostaria de conhecê-los. Se vocês puderem participar, ou coloquem aqui no chat, mas como é o propósito também da nossa aula hoje, é fazer uma parte prática, é fazer uma parte em que vocês possam participar, vocês possam ter a experiência de aprender, de treinar a comunicação. Então, eu gostaria de deixar aberto para quem quiser se apresentar, o seu nome, a cidade que está falando, a sua profissão, e responder a pergunta: a comunicação é importante? Sim ou não? Por quê? Se quiserem abrir o microfone para participar, fiquem à vontade. Se quiserem escrever no chat, também fiquem à vontade. Eu faço a leitura aqui dos comentários de vocês. Nós temos aqui o Ademir Garcia, meu amigo, fonoaudiólogo, lá de Dourados, Mato Grosso do Sul. Comunicação é a nossa sobrevivência. Exatamente, Ademir. Comunicação é a nossa sobrevivência. Conta-se, inclusive, que a nossa própria história enquanto seres humanos, ela foi construída baseada no desenvolvimento da comunicação. O quanto a gente se desenvolveu enquanto espécie, ser humano, foi por conta do nosso desenvolvimento também da comunicação. Então, tem muita relação, sim, com a sobrevivência. Porque a partir da comunicação, do desenvolvimento, a gente começou a aprender coisas diferentes, a passar o conhecimento para as pessoas, a nos relacionar com outros seres humanos. A comunicação é essencial, inclusive, para a nossa existência hoje. Não é verdade? E a comunicação, ela é a habilidade hoje, uma das habilidades mais valorizadas por empregadores. Isso aqui foi uma pesquisa realizada no final de 2020 pelo LinkedIn, que mostrou que, dentre as competências que eles avaliaram, comportamentais, a comunicação se tornou aquela mais valorizada pelos empregadores, pelas empresas. E hoje,
quando você vai fazer uma entrevista de emprego, se você não está bem preparado, não só em termos do teu currículo, mas em termos de comunicação, a comunicação é levada em consideração, inclusive como critério de desempate. Então, se você tem uma boa experiência, o teu concorrente que está lá concorrendo com você a vaga também tem uma boa experiência, o que vai ser levado em consideração é a sua comunicação, é a forma como você se expressa. Até porque a comunicação, ela pode ou não gerar prejuízos. Assim como ela gera bons resultados, resultados profissionais, né, resultados de ganhos financeiros, ela também pode gerar prejuízos também para a empresa financeiros quando a gente não sabe se comunicar, quando a gente não sabe dar uma mensagem. E comunicação é justamente tornar comum uma informação, algo que eu sei e agora eu estou passando para vocês, eu estou me comunicando. Essa comunicação pode ser presencial, pode ser online. Hoje, mais do que nunca, nós estamos nos comunicando de forma online com várias pessoas no mundo todo, em tempo real. Eu estou aqui falando, o Ademir está em Mato Grosso do Sul. Nós temos aqui pessoas daqui de Santa Catarina, de onde eu falo. Temos aqui pessoas do Rio de Janeiro, pessoas de São Paulo, de vários estados do Brasil, de Alagoas, que é de onde eu nasci. Então, a comunicação, ela rompe fronteiras. E quando a gente, isso que eu estava falando antes, ó, você está no teu trabalho, se você vai dar uma mensagem e qualquer ruído, qualquer coisa que atrapalhe a sua comunicação, que nós chamamos de ruído da comunicação, pode gerar um mal-entendido. Pode gerar um mal-entendido. Então, você fala uma frase, você vai ser promovido, o outro escuta, você demitido, houve aí alguma coisa que atrapalhou essa mensagem. E, consequentemente, o resultado vai ser diferente. O ruído da comunicação ele pode ser apresentado por nós que estamos falando ou pela pessoa que está ouvindo. E o que é um ruído da comunicação, Alexandre? Pode ser, inclusive, por exemplo, uma falta de dicção ou uma dicção deficiente, onde você não consegue articular bem as palavras, você fala de maneira enrolada, uma pessoa que fala muito rápido. Um ruído da comunicação pode ser uma voz rouca. Um ruído da comunicação pode ser uma expressão não verbal, uma comunicação não verbal, desculpem, deficiente. Então, qualquer coisa que atrapalhe a mensagem, a mensagem que você está falando, pode ser um ruído da comunicação. E isso vai gerar, consequentemente, algum prejuízo na decodificação da mensagem. E aí a gente sabe que a comunicação ela tem um impacto. Quando a gente fala, o outro começa a construir uma percepção nossa, positiva ou negativa. Essa percepção ela tem um impacto imediato. À medida que eu estou aqui falando com vocês, vocês estão processando as minhas informações e dentro do inconsciente de vocês, a partir da minha comunicação, da maneira que eu me expresso, da minha comunicação, principalmente não verbal, vocês acabam fazendo julgamentos que são naturais, fazendo julgamentos, e aí vocês vão vocês vão tendo a reação. Vocês confiam ou não no que eu estou falando? A partir apenas da minha comunicação. E às vezes, quase sempre, você não precisa nem falar. Para você chega no ambiente, só a tua presença ela já passa uma informação. E a comunicação, a nossa comunicação, mais de 60% dela é não verbal, ou seja, por meio do nosso corpo, da nossa expressão facial, da nossa imagem pessoal. Fabiana complementa aqui. A Fábio, né, que é professora de Jaguaruna, é um município aqui de Santa Catarina, ela diz que a comunicação é o caminho mais rápido para chegar às pessoas, ao coração delas, e também para conhecer o mundo e a nós mesmos. Exatamente, Fabi.
Eu concordo com você. A comunicação é esse caminho que nos leva a chegar no coração das pessoas, né? Bem bonito aqui o que você falou. Realmente isso. A gente consegue tocar a vida das pessoas positivamente ou negativamente. Também tem isso. Porque quando a gente não sabe se expressar de uma maneira assertiva, muitas vezes a gente machuca os outros. Quando a gente machuca as pessoas, a gente constrói essa percepção e o impacto que gera é um impacto negativo. Quando você, por exemplo, chega em casa estressada do trabalho, e aí você simplesmente não ouve as pessoas que estão dentro da tua casa, isso é uma forma de gerar um ruído na comunicação. E você está, de certa forma, agindo negativamente. Isso vai ter um prejuízo. Quando você chega e despeja lá a tua raiva, teu estresse em cima dos teus filhos, do teu marido, dos teus amigos, dos teus familiares, sabe? A gente também está agindo de uma forma assim, sem pensar, de uma forma que não é consciente, e a gente toca os corações das pessoas, mas a gente acaba machucando. Então a gente precisa saber que a nossa comunicação realmente ela tem esse poder como se fosse de uma flecha. Ela tanto pode tocar para nos fazer pessoas melhores, mais felizes, como também ela pode desconectar, né, gerar esse impacto negativo na comunicação. Falar bem pode ser um diferencial na sua carreira profissional. Ademir complementa que a comunicação é nossa própria marca. Quando falada, nos aproxima dos homens. Quando cantada, nos aproxima de Deus. Muito bem, Ademir. Bem poético hoje vocês, né? Fábio, Ademir, bem inspirados, falando sobre comunicação. Eu acho lindo isso, pessoal. Parabéns pela inspiração de vocês. Falar bem pode ser um diferencial na nossa carreira profissional. Eu gostaria até de apresentar aqui para vocês um trabalho que foi fruto da minha especialização em voz, que eu fiz no SEV. Foi orientado pela professora Cristiane Borrego e pela professora Mara Belal, em que nós avaliamos o impacto de uma boa comunicação nas vendas. Nós fizemos um estudo com representantes comerciais, em que nós verificamos que aqueles que vendiam mais, né, nós dividimos em dois grupos, os que vendiam mais e os que vendiam menos produtos, itens, por número de itens. E aqueles que vendiam mais valorizavam o poder da comunicação, valorizavam a conversa, valorizavam a sua voz, o tom da voz, enquanto que os outros valorizavam outras coisas, o produto, o sistema, entende? Ou seja, significa que aquelas pessoas que se importam mais com o contato, do cara a cara, do ligar, se não pode estar no presencial, ligar, fazer uma chamada de vídeo, conversar, ter esse contato de comunicação, isso vai trazer para você mais benefícios. Então, se você tiver a oportunidade de ligar, ligue. Se você tiver a oportunidade de mandar uma mensagem de áudio, mande. Se você tiver a oportunidade de estar presencialmente com o outro, esteja. Isso traz um diferencial do que simplesmente mensagens de texto. Ficou bonita a frase do Ademir. A Fábio está dizendo aqui que gostou da sua frase. Vai fazer a cópia. E eu também achei muito bonita. Está aqui registrada na nossa aula para quem quiser, quem vier assistir, vai prestigiar. O medo de falar em público, que é o tema da nossa aula de hoje, ele é considerado como um dos maiores medos da humanidade. Eu trouxe aqui essa pesquisa, que é uma pesquisa um pouco antiga, tem pesquisas mais recentes, mas que mostra o poder desse medo de que as pessoas têm de falar em público. E na Inglaterra, mais de 3 mil pessoas foram ouvidas
e, inclusive, para eles era maior do que o medo da morte, e problemas financeiros, enfim. Olha só o quanto o medo de falar em público hoje acaba assustando as pessoas. E esse medo, que muitas vezes a gente tem, o medo por si só, esse sentimento do medo, ele foi e é fundamental para a nossa sobrevivência. Até porque uma pessoa que não tem medo de nada, ela vai fazer loucuras na vida dela, e a função do medo é nos proteger, é de nos proteger. Então, na verdade, eu sigo a linha da comunicação não violenta, né? Um dos nossos treinamentos é sobre comunicação não violenta, e o Marshall Rosenberg, que é o criador, né, psicólogo criador da comunicação não violenta, ele diz que todo sentimento ele nos leva a uma necessidade, ele quer nos proteger de algo, ele está sinalizando para algo. E o medo, ele tem esse objetivo de nos proteger às vezes, aqui no medo de falar em público, do vexame, da vergonha, sabe, de ser ridicularizado, de ser excluído. Só que o nosso corpo, ele não entende que muitas vezes, quando a gente deixa de falar em uma situação, em uma palestra, em uma reunião, que seja de dar a nossa opinião, muitas vezes a gente acaba se prejudicando. Então, esse medo exagerado, ele acaba nos prejudicando e nos trazendo vários prejuízos. Então, o medo, ele é um sistema de alarme que ele é produzido pela amígdala cortical, que fica, eu vou mostrar para vocês daqui a pouco aqui, no nosso sistema límbico, no nosso cérebro, que produz uma série de hormônios, adrenalina, noradrenalina, cortisol, que nos dá uma reação fisiológica. A gente começa a sentir algumas sensações no corpo, que é aquela coisa assim, vou chamar agora o Ademir para falar aqui. Vamos supor que o Ademir tenha um medo assim daquele, né, de falar que ele fica pálido, começa a sentir o coração bater mais rápido. Isso acontece porque às vezes o nosso corpo interpreta aquela situação como uma ameaça. E o medo, ele surge para nos proteger de algo. Só que ele não entende, como eu falei, né? O nosso inconsciente, ele pensa, a primeira necessidade que ele pensa em proteger é a nossa segurança, é o nosso bem-estar. Não é a nossa realização profissional. E isso acaba nos prejudicando. Então, só para que vocês possam entender um pouco melhor, o homem, ele acabou, né, a única preocupação do homem primitivo, dos nossos ancestrais, era de fazer a caça, de buscar a sobrevivência. E os sentimentos, as emoções, nessa época, eles eram muito mais preciosos do que o próprio ato de pensar conscientemente. E o homem acabou se desenvolvendo e ele teve que desenvolver a comunicação, falar, ensinar. E a comunicação acabou se tornando uma ferramenta também, além das outras que ele tinha, do fogo, das outras ferramentas, contar histórias. Só que nós nos desenvolvemos fisicamente, né? Nos desenvolvemos psicologicamente, mentalmente. Só que essa estrutura nossa, primitiva, das emoções, ela acabou ficando em nós. Então, hoje nós somos seres muito mais emocionais do que racionais. O próprio Daniel Goleman, que é o pai da inteligência emocional, ele diz que as nossas emoções têm muito mais força para tomar decisões do que a nossa própria razão.
E aqui vocês vejam, tá vendo esse pontinho verde aqui? É justamente aqui onde surge o medo. Aqui onde surgem, né, principalmente até nessa região azulada, amarela, nessa parte central do cérebro, é o sistema límbico que controla as nossas emoções, é aí que esse medo dispara. Esse sistema ele funciona como se fosse um radar, como se fosse um alarme, buscando a ameaça. Qualquer coisa que o teu cérebro interpretar como ameaça, ele vai acabar desencadeando em você uma reação de luta ou fuga. E é justamente esse sistema límbico que nós temos que controla as nossas emoções, a reação de lutar ou fugir. Existe ainda dentro de nós esse homem primitivo. Não é à toa que qualquer coisa que cause um gatilho emocional em nós acaba gerando essa reação. Então, se uma pessoa simplesmente olha para você de uma maneira que você não gosta, aquilo ali já pode gerar em você uma reação de lutar. Se não for lutar fisicamente, é de perguntar: o que você está olhando para mim? O olhar, a gente vai ver isso na aula de linguagem corporal, o olhar, quando ele é direcionado com a má intenção e você não recebe bem aquele olhar, aquilo ali pode ser invasivo. Quantas brigas acontecem hoje, principalmente entre jovens, né? Que o jovem, um detalhe aqui, quanto mais jovem, principalmente os adolescentes, eles agem mais pelas emoções do que pela razão. Não é à toa que o nosso cérebro consciente, que é essa parte aqui da frente, ó, que é onde a gente pensa, raciocina, toma as nossas atitudes, ele se desenvolve na maturidade, depois dos 25 anos. Então, até 25 anos, nós somos meio que movidos pela parte emocional, pelo arriscado, né? Pela buscar aquilo que a gente para hoje pensa assim: meu Deus, eu fiz, o que foi que eu fiz na minha juventude? Porque o jovem ele é movido pelo desafio, né? A proximidade, por exemplo, você vai estar andando na rua, alguém se aproxima de você e você percebe aquela aproximação como ameaçadora, o teu sistema de lutar ou fugir já começa a funcionar. Então aí ele diz, ó, o Daniel Goleman, quando se trata de tomar decisões e ações, as emoções pesam tanto e às vezes muito mais do que a razão. Principalmente agora falando relacionado à comunicação. Alguém te chama para falar, você está no meio da reunião, você não se preparou, qual é a primeira reação que dá? O coração já acelera, não é? A boca já seca, já começa a ficar pálido, meu Deus do céu, o que é que eu vou falar agora? E aí você vai, às vezes, ou trava ou não, não quero. Por quê? Porque o teu cérebro está interpretando aquilo como ameaça, como algo que vai te trazer, vai te tirar da tua zona de segurança. E aí surge o medo. O medo quer nos proteger. Ele está ali nos paralisando, mas ele quer nos proteger de algo. Mas aí agora depois a gente vai descobrir como vencer esse medo. E funciona mais ou menos assim. Essa árvore aqui da percepção, de Robson Gonçalves, que é um neurocientista, ele mostra que quando a gente percebe algo como ameaça, a gente pensa de duas formas. É uma ameaça sim ou não? Sim. Eu posso enfrentar? Sim. Eu vou ser agressivo. Eu vou lutar. Então aí, sabe, a gente pode responder de duas maneiras. É aquela pessoa que quando fala agressivamente, aquela pessoa que fala de forma agressiva, é aquela pessoa que fala alto, que grita, é aquela pessoa que quer mandar em todo mundo. E a pessoa que diz assim, se o teu cérebro interpreta como você não pode enfrentar aquela situação, você vai ter uma postura mais passiva. Se você puder fugir, você foge. Sai daquela situação. Se você não puder fugir, você vai entrar em pânico. Não tem outra saída, eu vou ter que falar.
E aí é que surgem essas diversas reações no nosso corpo. Então, quando a gente, segundo a Amy Cuddy, que é uma neurocientista também americana, ela fala que os nossos pensamentos, que é a forma como a gente encara a situação, eles geram sentimentos, que, por consequência, geram comportamento e resultados. Por exemplo, se alguém chama vocês para fazer uma fala durante uma reunião, algo que vocês não estão esperando, se você encarar aquela situação como algo, nossa, eu vou me ferrar agora. Nossa, vai dar tudo errado. Eu não vou conseguir. O teu pensamento já vai gerar um sentimento em você de medo, de tristeza, pavor, vergonha. Esse sentimento vai gerar uma atitude, que é o teu comportamento. Na tua comunicação, vai refletir o sentimento que você estava antes. E, consequentemente, as consequências não vão ser boas, os resultados não vão ser bons. Quando passar aquele momento ali, você vai dizer, nossa, poderia ter sido melhor. Eu sabia do que eu estava falando, eu tenho conhecimento do que eu faço, mas eu não consegui me expressar como eu gostaria. Por quê? Porque justamente os pensamentos, eles geraram, né, que é essa cascata toda de prejuízos na tua comunicação. Então, a gente precisa, primeiro passo, antes de eu falar da preparação da comunicação, o primeiro passo para você perder esse medo de falar em público é justamente transformar essa ameaça em desafio. E como você faz isso? É justamente trabalhando o teu pensamento, né? Eliminando os nãos da sua escolha. Por exemplo, ao invés de você pensar que aquilo ali é uma ameaça, lembra que no slide passado, nessa árvore aqui, era uma árvore diferente, que tinha assim, os pensamentos já era interpretado como uma ameaça. E qualquer coisa que seja interpretado como uma ameaça vai gerar estresse e ansiedade. Então, o primeiro passo é você justamente interpretar essa situação como um desafio. Desafios são uma necessidade humana, segundo Marshall Rosenberg. Nós temos uma necessidade de ter desafios diariamente. Porque se você não tiver desafio na sua vida, como é que você vai fazer um trabalho melhor? Como é que você vai se superar no teu trabalho? Como é que você vai gerar mais resultados? Nós precisamos de desafios diariamente. Então, eu estou aqui fazendo essa aula com vocês, uma aula online. Geralmente, eu faço aulas presenciais. Então, para mim, fazer uma aula online é um desafio. Só que é algo que vai me mover para frente. Desafios nos movem para frente. A gente precisa pensar dessa maneira. Então, se é um desafio que você pode enfrentar, vai gerar autoconfiança. Você vai pensar assim, olha, é um desafio, não é fácil. Olha só, desafio não significa que é fácil. Não estou dizendo que você vai pensar que é um desafio e vai se tornar um mundo cor-de-rosa. Não é assim. Vai ter que ter depois disso aí um preparo. É justamente a parte que vai te dar mais autoconfiança, mais segurança na hora de você se expressar. Mas, antes de tudo, a gente precisa encarar as situações como desafiadoras e como situações que nós podemos se enfrentar. Não é fácil, como eu já falei antes, mas que com preparo e dedicação você consegue chegar à assertividade e eficácia. O fonoaudiólogo é justamente esse profissional que é o profissional mais habilitado para te ajudar a melhorar na sua comunicação. São os profissionais mais indicados para ajudar as pessoas com medo de falar em público. Por quê? Porque o fonoaudiólogo tem a comunicação como seu objeto de estudo. Existem hoje vários profissionais que trabalham com oratória, mas o fonoaudiólogo é justamente esse profissional que é o profissional mais indicado, segundo a literatura, as pesquisas científicas, para trabalhar o medo de falar em público.
Aí eu gostaria já de passar para vocês aqui um primeiro exercício. Nós vamos fazer aqui um exercício para trabalhar a ansiedade. Quando a gente trabalha em cima do nosso comportamento, da nossa comunicação, essa própria... Deixa eu só voltar aqui para falar algo que é importante. Quando você trabalha os pensamentos, você atinge seus sentimentos, atitudes e resultados. Mas a literatura diz que isso é uma via de mão dupla. Quando você trabalha o teu comportamento, a sua comunicação, quando você trabalha a tua respiração, por exemplo, você consegue também melhorar os seus pensamentos. E, consequentemente, os teus sentimentos vão mudar. Então, inclusive, ela fez um experimento, né, a Micali, que ela mudou a postura das pessoas e essas pessoas tiveram mais autoconfiança. Então, quando você muda, por exemplo, um parâmetro que a gente vai fazer agora nesse exercício, que é a respiração, de forma consciente, porque a gente respira de forma automática. Ninguém está parando para prestar atenção na maneira que você está respirando. Quando a gente para ter uma atenção concentrada na nossa maneira de respirar, a gente consegue, de alguma forma, trabalhar conscientemente esse comportamento. Então, primeiro passo, né, depois de você trabalhar os teus pensamentos, é trabalhar o seu comportamento, a sua comunicação, é se preparar. E aí a gente vai fazer agora um exercício justamente para trabalhar a respiração. Então, se você está muito ansioso, seja para falar, ou seja para estar em um ambiente ou em uma determinada situação, para um pouco e começa a focar conscientemente na tua respiração. Esse exercício aqui, ele é constituído de 4 momentos. Um momento de inspiração, um momento de segurar o ar, prende a respiração, solta a respiração e segura a respiração novamente. A gente vai inspirar durante 4 segundos. Agora a gente inspira 4 segundos pelo nariz. Segura a respiração, prende, solta pela boca. Segura a respiração durante 4 segundos. Inspira durante 4 segundos, prende. Faz esse ciclo. Vai acompanhando aí a setinha. Onde tem a palavra hold acesa, é para segurar o ar. Breathe in, tem inspiração. Segura. Solta o ar pela boca. Segura. Faz isso até a tua ansiedade, você vai ver que ela vai controlar. Então, se você, antes de falar, antes de qualquer evento, por exemplo, antes de começar aqui essa aula, eu fiz durante alguns minutinhos. Não precisa demorar muito. Esse exercício ele tem um efeito rápido. Então, inspira 4 segundos. Lembrando que a respiração durante a nossa fala não é essa respiração alta, quando a gente sobe aqui o peito, tensiona aqui, que isso pode prejudicar a nossa voz, inclusive. É uma respiração mais baixa, onde você faz com o abdômen. O treinamento expressão assertiva, de oratória, a gente treina você justamente para, primeiro, aprender a respirar da maneira correta para a fala, que é uma respiração mais baixa, mais focada aqui no abdômen. A gente treina você para que você possa também ter uma capacidade respiratória maior, ou seja, a coordenação da respiração e da fala, falar por muito tempo, né, sem forçar a tua região aqui cervical, sem forçar a tua laringe, a tua voz, é ter uma boa respiração. Então, a respiração, ela vai mais nessa parte abdominal, não aqui superior, tá?
Inspira, segura, relaxa, segura. Faz isso umas 5, 6 vezes até você sentir que naturalmente teu batimento cardíaco vai reduzir um pouco, a tua ansiedade vai diminuindo. Com certeza, quando a gente atua, o nosso comportamento, a nossa comunicação também muda. Tá? E aí eu gostaria de pedir também, aqui nós já comentamos, né, a importância da comunicação, as dificuldades que a gente encontra hoje na comunicação, são diversas, né? Nós já comentamos que você falar e gerar um ruído na comunicação, seja por uma falta de expressividade, ou aquela pessoa que fala com um tom de voz do mesmo jeito, uma dicção também alterada, uma pessoa que sabe se comunicar bem, seria uma pessoa que sabe se comunicar bem. Na opinião de vocês, quais são as qualidades de um bom comunicador? Vocês podem aí contribuir conosco aqui. Que é que uma pessoa que se comunica bem, ela tende de positivo. Ela pode ser uma pessoa que tem uma boa expressividade, ser uma pessoa que articula bem as palavras, que tem carisma, que se comunica bem com o público, que utiliza o quê? Gestos. Certo? E tudo depende de nós. Dentro dessa pirâmide aqui do sucesso, para o sucesso profissional, a nossa competência profissional, foi realizado pelo Thomas Durant, ele diz que nós temos 3 pilares: conhecimento, habilidade e atitude. Conhecimento é a base de tudo. Sem conhecimento não tem como você gerar credibilidade. Então você precisa ter conhecimento daquilo que você fala. Isso aí só depende de você. Eu te ajudo a melhorar a sua habilidade de comunicação. Meu papel enquanto fonoaudiólogo está aqui, ó, na habilidade. Só que vocês vão ver aqui, ó, vocês estão vendo que a habilidade corresponde apenas a 25% do nosso sucesso. Para isso, você precisa ter atitude, que é querer fazer. É justamente o princípio básico, conhecimento, treinar as habilidades, mas é atitude mental, é aquilo de você querer fazer. A Fabiana coloca aqui no chat que saber ouvir, falar com verdade, abraça com palavras e com gestos, exatamente. Saber ouvir é tão importante quanto saber falar e principalmente, em muitos casos, é mais importante ainda, né, Fábio? Saber ouvir o outro, saber entender as pessoas. Então, por isso, é importante a gente ter essa atitude, querer fazer. Não só ter o conhecimento, não só ter uma boa habilidade, treinar a comunicação, mas querer ter essa atitude positiva. E aí, resumindo, como a gente supera essa ansiedade para falar em público? Ajuste nos pensamentos e na atitude é o primeiro passo. Encarar aquilo como um desafio e ter a atitude de ir buscar a tua comunicação, melhorar a tua comunicação. É ter a atitude de ter iniciativa, de falar, de se colocar e treinar a sua habilidade. Treinar a sua habilidade de comunicação por meio de um treino específico para você, com conhecimento, que vai treinar a tua linguagem corporal, a tua voz e a tua organização da apresentação. Saber fazer uma abertura, saber fazer o encerramento da tua fala, saber estruturar a tua palestra, tua fala, a tua reunião, ser objetivo naquilo que você está falando. Tudo isso vai fazer com que você supere essa ansiedade e esse medo de falar. Talvez você ainda sinta aquele friozinho na barriga, mas isso, quando você treina, tudo isso aqui que a gente está comentando, você não vai, aquilo ali não vai mais te impedir de você dar a sua opinião,
de fazer uma boa reunião, de dar uma aula de forma com excelência. Toda comunicação é expressiva. Dentro da expressividade, a gente pode se expressar na comunicação por meio das palavras, do nosso corpo e da nossa voz. A expressão não verbal é a forma que a gente se expressa por meio de gestos, linguagem corporal, postura, contato visual, imagem pessoal, ambiente e expressão facial. Lembrando que a gente vai ter uma aula específica sobre linguagem corporal assertiva. Tá? E a gente vai falar detalhadamente sobre cada um desses canais da comunicação. Exatamente. O Ademir já colocou aqui. Pode copiar. Outra frase. A voz nos permite conjugar o verbo ser. Exatamente. Muito bonito, Ademir. Gostei aí da sua forma de encarar a comunicação de uma forma bem poética, bem bonita. A nossa comunicação, quando a gente não se comunica bem, mas tirando essa forma de não nos comunicarmos bem, a maior parte da nossa comunicação ela é realizada por meio dos recursos não verbais, que é a nossa linguagem corporal, expressão facial, tudo isso que eu acabei de falar. O impacto maior quando você chega num local vem por meio, às vezes até você não precisa nem falar. A maneira como você chega, como você anda, a tua postura, as pessoas percebem de forma inconsciente. Se você é uma pessoa segura, se você é uma pessoa confiável ou não. Não é que as palavras não importam, jamais. Esse estudo mostrou que quando a gente não se comunica bem, as pessoas começam a prestar mais atenção na nossa linguagem corporal, porque é onde a gente demonstra mais insegurança. Depois, na nossa voz, e com a voz alterada, ou uma dicção também alterada. E, por último, nas palavras, mas as palavras importam, sim, durante a nossa comunicação. E é justamente isso, né? A expressão verbal, ou recurso verbal da comunicação, são as palavras que a gente fala, as expressões, as frases, a organização do nosso discurso. Então, quando a gente, por exemplo, a gente a gente começa com vícios de linguagem, são aqueles prolongados, né, repetidamente. Quando a gente começa falando, repetindo as palavras, hesitando na hora de falar, falando errado, falando gírias, tudo isso é uma forma de ruído da comunicação no campo verbal. Ou seja, você precisa, primeiro, se comunicar sabendo o conteúdo da informação, é a base, o conhecimento. Então, para isso, você precisa ter um bom vocabulário, você precisa saber fazer uma boa abertura do teu discurso. Como é que você vai iniciar a tua fala? Com a história, como eu comecei hoje, vocês viram como eu comecei a minha fala. Então, é uma forma de chamar mais a atenção das pessoas, contando história, fazendo perguntas, mostrando imagens. Existem várias formas. Também uma forma de encerrar, que é aquele momento em que você se torna memorável na sua fala, nas suas palavras. A palavra, ela é importante, sim, muito importante durante a sua apresentação. E aqui eu já vou deixar outra dica para você, para que você possa, antes, né, quando a gente começa a treinar a comunicação, a gente começa a treinar com textos. É igual quando você está na escola, você está aprendendo, né, a ler, você vai lendo textos, você vai juntando as palavrinhas. Quando você está aprendendo música, você vai aprender com cifras, com partitura. Na fala, na comunicação, também funciona assim. Então, a gente utiliza muito textos para desenvolver a comunicação. E aí, quando a gente observa um texto, ou as palavras que a gente está falando, a gente tem que perceber que há palavras interessantes, importantes, palavras que são vitais
durante a nossa fala. E a gente deve entender o significado de cada palavra, porque cada palavra tem uma riqueza sonora. E é isso que a gente deve fazer, esse casamento entre o significado da palavra e do som. Que quando você está falando e você não presta atenção no que você está dizendo, nas suas palavras, essas palavras acabam não gerando o impacto, o resultado que você gostaria. Então, por exemplo, a gente vai falar sobre expressividade vocal, pausa, ênfase e entonação, principalmente a parte de entonação, de ênfase, que é a parte de expressividade vocal, que a gente treina muito durante nossos treinamentos. São recursos que vão te ajudar a fazer com que as pessoas prestem mais atenção nas palavras que você está falando, nas palavras que você está dizendo. Por exemplo, se eu disser assim, hoje está nublado, parece que vai chover. Tá, você entendeu que hoje está nublado, parece que vai chover, mas é diferente de você falar assim, hoje está nublado, parece que vai chover. Ó, hoje está nublado, parece que vai chover. Então, eu dei uma ênfase na palavra nublado e na palavra parece. Nublado, para chamar a atenção de quem está me ouvindo, que está nublado, hoje está nublado, muitas nuvens. E aí a pessoa vai entender, nossa, ela vai, de maneira inconsciente, perceber que você está dando um destaque para aquelas palavras, que aquelas palavras têm um significado mais relevante. Né? E, consequentemente, também as pausas. A gente não tem o hábito de utilizar pausa na nossa comunicação. A gente vai falando, emendando uma coisa na outra, e a pausa ela nos ajuda a gerar essa expectativa da informação, a organizar melhor os nossos pensamentos, a eliminar os vícios de linguagem, que muitas vezes a gente tem, o o né, o é porque a gente não para dar pausas durante a nossa fala. Experimente fazer esse exercício. Pegue um texto, faça uns tracinhos assim, ó, retinhos em finais de frase, em momentos em que você perceber que dá para dar uma pausa mais curta, uma pausa mais longa. Comece na leitura e depois vá trazendo esse recurso para a sua fala espontânea. Isso vai te ajudar. E aí nós temos outros recursos, a articulação, que é a dicção, tom de voz grave e agudo, que dá mais credibilidade, o tom de voz mais grave. Ah, Alexandre, eu não gosto da minha voz. Ninguém gosta da sua voz. A gente se escuta de uma maneira diferente do que as outras pessoas nos escutam. Mas, mesmo assim, a gente pode ajustar a tua voz. Pode deixar a tua voz um pouco mais grave, pode deixar a tua voz uma ressonância, que a gente chama, né? Ressonância é onde essa voz é amplificada de uma forma mais não audível, mas de uma forma mais equilibrada, sem ser aquela voz muito aqui presa. Sabe aquelas pessoas que têm a voz presa aqui? Você imagine de máscara, você não entende nada. É uma pessoa que fala muito pelo nariz, tem uma voz muito nasal. Consegue, o fonoaudiólogo é o profissional que te ajuda a fazer esse ajuste por meio de alguns exercícios. Projetar a tua voz, que é você falar com intensidade maior, principalmente em ambientes com muitas pessoas. Você não tem microfone, precisa colocar a tua voz sem prejudicar a tua corda vocal. E também na qualidade vocal. Uma pessoa que tem uma voz um pouco mais rouca, mais soprosa, que é aquela voz que tem muito ar naquela voz passando, também isso gera todos esses elementos aqui que acontecem na nossa voz, eles geram um impacto. Pode ser positivo ou negativo. Escutem só esse áudio desse locutor, que eu gosto bastante, para a gente fazer uma análise breve. Uma das coisas que nos impedem de agir é o medo do fracasso. E se você já fracassou, não quer fracassar de novo. Por causa... Opa. Vou colocar novamente.
Uma das coisas que nos impedem de agir é o medo do fracasso. E se você já fracassou, não quer fracassar de novo. Por causa da dor, da decepção, muitos de nós não agimos porque precisamos da aprovação dos outros. Queremos que todos gostem de nós e nos aceitem. Estamos sempre nos conformando com menos do que merecemos. Não nos sentimos bem, mas simplesmente aceitamos. Inventamos algum tipo de desculpa para ficar tudo bem. Muitas pessoas gostam de se sentir o rei de sua área de conforto. Eles querem apenas fazer as coisas que sabem fazer bem. Há muitas razões pelas quais não agimos. Outra coisa que nos afeta é não querer assumir responsabilidades. Queremos que alguém faça por nós. Mas isso não é possível. E quando se vive a vida assim, algo dentro de você morre. Pergunte a si mesmo: o que você realmente quer? Ok. Daí vocês percebem que dentro dessa fala dele, ele dá destaque em algumas palavras, ele coloca a emoção na voz. Você percebe, você sente as palavras que ele está falando. É lógico que o Sérgio Cursino é um profissional, um locutor, e ele coloca a emoção na voz. Só que cada palavra que ele fala, diante daquela palavra, tem um sentido, tem uma pausa, tem uma ênfase, tem uma entonação, que é a melodia que a gente coloca na nossa voz. E a fórmula da comunicação consciente, coerente e eficaz é justamente essa aqui, ó. Conteúdo vai determinar a atitude, que é a intenção, e, consequentemente, vai determinar a forma que a gente se comunica. Tudo depende do conteúdo que você está falando. Se você vai dar uma notícia triste para uma pessoa, você não vai falando: oi, gente, eu gostaria de comunicar que todos nós fomos demitidos. Olha só, que coisa triste. Olha o tom de voz que eu estou falando, não tem nada a ver com a notícia. Quando você vai comunicar algo que é mais triste, doloroso, o teu tom de voz, você já percebe. Quando você liga para uma pessoa, e a pessoa, só em responder um alô, que dura menos de um segundo: alô, tudo bem? Oi, alô. O que foi? Nada, nada. Pelo tom de voz, você já percebe o estado emocional do outro. É ou não é? Então, o conteúdo, que é aquilo que a gente está falando, o assunto, temas, ideias, vai determinar a nossa atitude, o nosso comportamento. Então, a primeira coisa que você tem que fazer quando você está treinando, lendo um texto ou fazendo uma fala, é verificar qual é a tua intenção naquele momento com a tua comunicação. É transmitir o quê? Vocês percebem que nos jornais, os apresentadores de jornais, dependendo da notícia, ele tem um tom de voz diferente, ele tem uma ênfase que ele faz diferente. Já perceberam isso? Comecem a prestar atenção no conteúdo da notícia de um jornalista e no tom de voz que ele está utilizando, na ênfase que ele está utilizando, na entonação que ele faz. Tem relação com o conteúdo. O que vai determinar a forma, né, isso aqui, ó, a forma que ele usa as palavras, a forma que ele usa os gestos, a forma que ele usa a voz, é conteúdo da informação. Esse é o primeiro passo para você conseguir ser assertivo na sua comunicação. E o momento é de você praticar, né? A prática, ela é essencial. Essencial. Nada a gente consegue sem prática. Então, o que eu oriento vocês? Primeiro, eu vou enviar no grupo, depois, a todos que estão inscritos na aula, além dessa aula que está gravada, eu vou enviar também o e-book, que eu enviei para algumas pessoas que estavam antes, mas nós temos um e-book sobre comunicação e oratória digital, para você falar em mídias sociais,
tudo tem um resumo de tudo isso que eu estou falando aqui sobre recursos verbais, não verbais, vocais. Vou enviar também textos, vários textos de gêneros diferentes. O importante, uma dica também, é que você faça a leitura de gêneros diferentes. Por exemplo, a notícia, pega um site de notícias, que tem várias notícias, né? Então, notícias tristes, notícia policial, notícia esportiva, notícia sobre celebridades, artistas, eventos, e faz a leitura como se fosse um jornalista narrando aquela história. Vocês vão perceber que o que vai determinar o tom que você fala, a tua voz, a tua entonação, é justamente o conteúdo daquela fala. Tá? E para a gente encerrar, eu gostaria de apresentar para vocês o nosso programa de treinamento em comunicação, expressão assertiva. É um programa que foi formado com 4 módulos de treinamentos. 4 módulos de treinamento. Programa de treinamento em comunicação e expressão assertiva. Nós temos um módulo expressão e oratória, que é para treinar justamente essa tua habilidade de se comunicar, de falar em público, seja presencial ou virtual. Nós teremos um módulo de linguagem corporal assertiva, que é um treinamento para você utilizar e analisar a linguagem corporal. Então, você vai aprender o que são as expressões faciais. Vocês vão aprender que quando a gente consegue perceber as expressões faciais das pessoas, não só a gente gera mais empatia, né, se coloca mais no lugar do outro, mas a gente consegue perceber, às vezes, incongruências, são chamadas mentiras. Você vai conseguir perceber melhor nas pessoas a intenção delas só pela comunicação do corpo. A comunicação não violenta é o nosso terceiro módulo, que vai acontecer para que você possa conhecer mais sobre essa ferramenta, que é fantástica, que tem um poder assim incrível na nossa vida, pelo menos na minha vida, eu tento aplicar, como diz o Marshall, né? O Marshall diz o seguinte, que é o criador da comunicação não violenta. CNV, que é a comunicação não violenta, é simples, mas não é fácil de se aplicar. A gente tem que praticar. Mas quando você pratica, você percebe que a tua vida muda e muda também as vidas das pessoas que estão junto com você. Então, o objetivo da comunicação não violenta é trabalhar do uso pessoal e profissional. E o nosso último módulo que vai acontecer é um treinamento de expressão em atendimento e negociação, para melhorar o teu atendimento no teu trabalho, desenvolver uma negociação mais assertiva, mais eficaz. Então, esses são os nossos 4 módulos de treinamento. O primeiro treinamento, que é esse de oratória, nós falamos um pouquinho hoje para vocês, ele vai acontecer no dia 15 e 22 de fevereiro, ou seja, já na semana que vem, 8 e 15 de março. São 4 encontros. Todos os módulos, aqui as datas, começa um, termina um, começa o outro. Então, o outro de linguagem corporal começa em abril, ou em março, comunicação não violenta em abril, e negociação e atendimento ao cliente em maio. Então, cada módulo são compostos por 4 treinamentos de 3 horas cada. Então, começa de 7 horas da noite, vai até 10 da noite, treinamento em que você vai praticar muito comunicação. Todos esses aspectos que nós falamos aqui, teóricos, vocês vão praticar, vocês vão poder colocar a mão na massa e viver a comunicação. Tá? O nosso treinamento de expressão e oratória é um treinamento para ajudar as pessoas a ter uma comunicação mais assertiva presencial online. Então, uma carga horária de 15 horas, onde você vai fazer uma avaliação personalizada da tua comunicação. Você vai fazer, eu vou fazer uma avaliação da sua comunicação, você vai receber um feedback em que você precisa melhorar especificamente, se o gesto, se a voz, se a expressão facial, se a organização da tua apresentação, enfim. Você vai fazer uma série de testes e você vai receber essa avaliação toda inclusa
e durante todo o treinamento você vai receber também um retorno da tua comunicação, do teu desempenho. Esse nosso treinamento, ele foi a nossa metodologia foi realizada por meio de uma pesquisa científica que foi desenvolvida no meu mestrado. Inclusive, aqui o artigo que nós publicamos no ano passado, efeito de um programa de aprimoramento das habilidades de comunicação oral na ansiedade e no estresse. Então, nós fizemos esse mesmo programa que vocês vão fazer, nós fizemos ele, aplicamos em estudantes universitários. Então, para diminuir a ansiedade e o estresse. Inclusive, o nosso trabalho ganhou um prêmio, né? Teve uma premiação no Congresso Brasileiro de Fonoaudiologia de 2020, tá? Então, nós recebemos essa premiação, essa menção honrosa do Departamento de Voz pelo nosso trabalho desenvolvido no mestrado. Então, você vai aprender a ter uma comunicação mais consciente, a planejar e fazer as suas apresentações de alto impacto, melhorar a tua autoconfiança, a tua expressividade da tua voz e a tua linguagem corporal. Hoje, o valor de investimento do nosso treinamento é R$ 497 por módulo, ou seja, cada módulo daquele que eu mostrei para vocês. Programa completo, se você quiser fazer expressão e oratória, comunicação não violenta, linguagem corporal e atendimento, é R$ 1.590. Porém, para os alunos inscritos nessa aula que nós estamos fazendo agora, e daqueles que vão assistir depois, nós iremos ter uma condição especial. Então, vocês que estão aqui conosco ao vivo, as pessoas que estão assistindo depois a gravação, cada módulo vai sair por 3 vezes de R$ 133, desconto de 20%. Então, você escolhe o módulo que você quer. Alexandre, eu só quero fazer um módulo de oratória. Para mim, só de oratória. Então, você vai pagar esse mesmo valor. Quero fazer o de oratória e o de comunicação não violenta, o de oratória, o de linguagem corporal. Vai pagar 3 vezes de 133 por cada módulo que você fizer. Tá? Alexandre, eu quero fazer todos. Me interessa todos os programas. Nós vamos dar 15% de desconto. Então, ao invés de R$ 1.590, você vai pagar 8 vezes de R$ 170, um cartão de crédito, boleto, prestação, enfim. Tá? São 15 horas por módulo, no total são 60 horas, e você vai ter acesso por 12 meses. Alexandre, eu hoje não pude assistir, a aula vai ficar gravada? Vai ficar gravada, você pode assistir por até 1 ano, com garantias de resultados. Para encerrar, gostaria de deixar esse pensamento, que quem se comunica de forma eficaz e assertiva tem melhores resultados pessoais e profissionais. Com certeza, isso é muito provado cientificamente. Então, muito obrigado a todos que estiveram presentes aqui online. Eu agradeço imensamente pela participação de vocês. Quem está assistindo também a aula gravada, aqui está o meu contato, minhas redes sociais, meu e-mail. E, se tiverem alguma dúvida, quiserem saber um pouco mais do que eu falei ou sobre os programas, eu estou à disposição. Tá bom? Um forte abraço para você e até a próxima.